Batman, o maior detetive do mundo, o terror dos criminosos. Esse cara já salvou Gotham mais vezes do que eu já prometi começar a academia. Mas eu já comecei, tá? Essa é pra você, Batman. Lego Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas foi lançado esse mês. E como dizem por aí, eu caí de boca nesse jogo. O Batman é meu herói favorito, então eu tô meio que sempre procurando desculpa pra me afundar e me perder nesse universo. E esse jogo do Lego foi a desculpa perfeita. E mesmo que esse jogo tenha um estilo mais animado e divertido, ele me trouxe algumas reflexões sobre o Bruce Wayne. Mais especificamente sobre a psicopatia dele. Se você pensar bem, o Batman é muito mais parecido com os vilões do universo dele do que com os outros heróis. Esse cara passa horas observando estranhos através de câmeras, tem arquivos secretos de todo mundo que ele conhece e sai na madrugada vestido de animal espancando todo mundo. Isso pra vocês parece um herói? Eu acho que o que deixa as coisas melhores é o tipo de gente que ele bate, né? Os malfeitores. Ele é desse jeito por causa do trauma que ele sofreu com a morte dos pais. Nesse jogo do Lego, inclusive, a gente joga com o Bruce criança lá no início e a gente ouve muitas frases que parecem até piadas sobre isso. Ele fica falando: pai, mãe, eu te amo, eu torço pra que nada mude entre nós. Claramente vai mudar. Ele passou a infância inteira aprendendo que o mundo é um lugar desgraçado e caótico, e ele cresceu tentando estar o mais preparado possível pro que ele tinha que enfrentar pela frente. Uma coisa muito interessante sobre os psicopatas na ficção é a tendência que eles têm de buscar o controle. Isso acontece principalmente porque ele não acredita em ninguém. Na versão da Liga da Justiça, por exemplo, o Batman mantém arquivos secretos e protocolos pra cada um dos membros da Liga. Isso tudo pra situações que talvez nunca aconteçam. Imagina descobrir que um amigo seu tem um dossiê completo sobre você, detalhado de como ele pode te destruir. Eu tenho isso. Sobre todos os meus amigos. Mas isso não acontece porque ele odeia os aliados dele. Ele faz isso porque ele sabe que ninguém tá acima da possibilidade de falhar, nem mesmo ele. E existe uma diferença muito grande entre determinação e obsessão. Uma pessoa determinada tem um objetivo. Agora, uma pessoa obcecada, ela transforma esse objetivo na própria identidade. E talvez essa obsessão pro Bruce tenha se tornado essa busca imparável pela justiça. É isso que nos leva diretamente ao beco do Batman, que, pra quem não sabe, fica em São Paulo. Essa história já foi contada milhões de vezes, todo mundo sabe o que aconteceu com o jovem Bruce Wayne. Se eu tiver que ver o colar de pérolas da Martha Wayne estourando mais uma vez, eu como um piano. O que deve ser muito difícil. Você já viu o tamanho de um piano? Uma das coisas mais estranhas, se a gente parar pra pensar, é o fato do Batman trabalhar ao lado de crianças. O Robin pode ser, e na minha opinião, é um dos melhores parceiros da história dos quadrinhos. Mas também é uma criança sendo levada pra uma guerra. Uma guerra contra assassinos, psicopatas, mafiosos e monstros que aterrorizam Gotham. E isso levanta uma questão desconfortável. Por que alguém que sofreu tanto com a perda dos pais colocaria uma criança nesse caminho? A resposta mais comum é que o Bruce vê a si mesmo nesses jovens. Ele reconhece a dor deles porque já passou por ela, e de certa forma tenta impedir que eles se tornem algo parecido com ele. Mas existe uma interpretação mais sombria. Talvez o Bruce não esteja apenas salvando essas crianças, talvez ele esteja tentando validar a sua própria escolha. Se o Dick Grayson, o Jason Todd, o Tim Drake e tantos outros conseguem seguir o caminho do vigilante e transformar sua dor em combate ao crime, então talvez o que o Bruce fez com sua própria vida não tenha sido um erro. Isso tudo fica mais estranho quando a gente pensa que o Batman criou a Bat-família, mas o próprio Bruce Wayne não construiu uma família pra ele. Tudo que tem a ver com Bruce é deixado de lado, afinal o Batman é a verdadeira identidade dele. O próprio Alfred incentiva ele a ir atrás disso, cuidar da vida pessoal dele, ir atrás de amigos e buscar algum interesse romântico. E mesmo quando ele faz isso, ele tem um filho, e é com a filha do Ra's al Ghul, alguém ligado diretamente à história do Batman. A maioria das pessoas que sofrem um trauma tenta superar e seguir em frente, mas o Bruce, ele transformou isso num projeto de vida dele. Isso fica mais claro ainda em algumas versões do Batman, tipo a do Nolan. O Bruce Wayne praticamente não existe. Ele foi tomado pelo manto do morcego e perdeu sua própria identidade. E é isso, inclusive, o que a Rachel fala pra ele. A identidade secreta do Batman não é o Bruce Wayne, na verdade é o contrário. Ou seja, o único alvo que ele nunca consegue controlar de verdade é ele mesmo. A obsessão que protege Gotham é a mesma que impede o Bruce de existir. Porque no final das contas o Batman não tá tentando salvar Gotham, ele tá tentando salvar aquele garoto do beco do crime que perdeu os pais. Agora vamos falar de uma coisa que deixa mais claro os problemas do Batman. A relação dele com Coringa. Gaze, Batman. Gaze.
Gose, Batman! Gose agora, Batman! O Batman e o Coringa são apresentados como opostos absolutos. Um representa a ordem e o outro representa o caos. Um representa a justiça e o outro representa o crime. É herói contra vilão. Mas quanto mais você olha pros dois, mais difícil fica ignorar o fato de que eles são muito parecidos. Essa ideia é explorada principalmente na Piada Mortal, que inclusive já tem um vídeo completo aqui no canal. E nessa história a gente vê ambos nascerem de um dia ruim. Essa inclusive é a tese do Coringa nessa trama inteira. A ideia de que o dia ruim pode transformar o mais são dos homens e fazer ele perder completamente a sua sanidade. É claro que esse argumento tem as suas funções. Com essa ideia, o Coringa consegue justificar e validar sua transformação, provando que ele é uma vítima inevitável da crueldade do mundo. Essa teoria também muda toda a ideia e mostra que a justiça de Gotham é apenas uma fachada frágil para esconder a verdade por trás dos panos. Na Piada Mortal, o Coringa até tenta validar a teoria do dia ruim e ele usa o Gordon como cobaia. Mas o que o palhação do crime não sabe é que a criação do Batman é totalmente baseada na teoria dele. Sim, ambos passaram por trauma extremo que mudou a vida deles pra sempre, mas o que importa na verdade é no que eles transformaram essa carga. Enquanto o Coringa transformou isso em uma justificativa pros seus atos, o Bruce Wayne canalizou essa dor pra criar um código de justiça. Esses dois personagens são conectados pela dor. Talvez seja por isso que o Coringa se esforça tanto pra chamar a atenção do morcegão. Pensa bem, ele raramente demonstra interesse por dinheiro, poder ou qualquer outra conquista, tirando aquele Coringa horrível do Jared Leto. Pelo amor de Deus, alguém apaga ele da existência. Ele faz tudo o que faz só pra chamar a atenção do Batman. Pra isso ele transforma Gotham no circo dele. Porque pro Coringa, o Batman não é apenas o inimigo. Ele é a única pessoa que realmente compreende ele. A única pessoa que é capaz de acompanhar a loucura dele e a única pessoa que nunca vai embora. Por isso que o Coringa não tá tentando matar o Batman. Porque se o Batman morre, a relação deles acaba. E o Batman não é diferente. Milhares de vidas poderiam ter sido salvas se o Coringa tivesse morrido antes. E o Batman sabe disso e mesmo assim se recusa a matar ele. Porque se qualquer um dos dois não existir, o jogo acaba. Eles não estão tentando derrotar um ao outro. Eles estão tentando provar que o outro tá errado. Porque no momento que um desaparece, o outro perde a razão pela qual tava travando essa batalha há muito tempo. E é por isso que o Coringa deu os seus dentes pro Batman. Todos nós carregamos cicatrizes. Em algum momento da vida enfrentamos perdas, decepções, medos e traumas que deixam marcas profundas. Essas experiências podem nos quebrar, nos endurecer ou nos fazer questionar quem somos. Mas no fim das contas, o trauma não define uma pessoa. O que realmente importa é o que a gente faz com aquilo que aconteceu. As dores do passado podem se transformar em ódio, destruição, ou em força, empatia ou propósito. A diferença não tá no sofrimento que a gente vive, mas nas escolhas que a gente faz depois dele. Batman e o Coringa, eles nasceram da dor, da perda e de experiências que mudaram suas vidas pra sempre. Mas enquanto um escolheu transformar o seu sofrimento em um propósito, o outro decidiu abraçar o caos. No fim, todos nós passamos por traumas. O que realmente importa não é o que aconteceu conosco, mas o que fazemos com essas experiências e no que escolhemos nos transformar. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa análise e se você concorda com essa comparação direta entre o Batman e o Coringa. Enfim, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Fui! Oi. Oi.